Estão prontos para a palavra? Amém? Semana passada começamos a falar sobre restituição. Quantos estavam aqui semana passada? E Deus nos levou a um tempo profético, afinal, aliás, foi um culto forte domingo passado, uma manifestação poderosa do poder de Deus. E hoje nós quero continuar contigo o mesmo pensamento sobre a restituição, trabalhar contigo os princípios e o tempo que Deus está nos levando. Ouçam, queridos, estamos dando passos para entrar nesses 40 dias, esses 40 dias serão um tempo que Deus vai abrir os céus sobre nós, coisas extraordinárias vamos viver esses 40 dias, pessoas se converterão, caminhos se abrirão, coisas acontecerão na sua vida. Comece a criar expectativa, amém? Comece a crer, comece a ouvir a voz de Deus, comece a ouvir as trombetas tocando, os anjos sinalizando um tempo extraordinário que Deus está preparando para nós, amém? Queridos, a restituição é um direito que eu e você temos, é um princípio bíblico estabelecido desde o início, e você vai acompanhando esse princípio, essa verdade, toda a história bíblica, de Gênesis ao Apocalipse. Deus, a mente de Deus está trabalhando restituição, amém? Então por isso nós precisamos entender, e quanto mais você entender, mais autoridade você terá para repreender as ações malignas, para se posicionar numa ação de guerra e de vitória, amém? Queridos, o inimigo, Satanás, ele é sagaz, e ele vai atacando a tua mente, e uma das coisas que ele trabalha muito é com o cansaço. As pessoas começam, com fé, as pessoas começam com esperança, mas a impressão que dá é que o tempo vai passando e essa fé vai diminuindo, porque parece que as coisas não acontecem e você vai desistindo. Mas a Bíblia nos ensina a não desistir. Nós somos aqueles que não desistem, amém? Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: jamais desista. Aleluia. Eu quero começar lendo um texto do livro de Zacarias, no capítulo 9, onde o profeta está trazendo uma verdade tremenda do que Deus quer fazer conosco. Diga assim: a profecia, ela não tem tempo, ela é eterna, amém? O que foi profetizado, ele não se acaba com o tempo, ela permanece. A palavra liberada, ela continua, ela permanece, ela tem o tempo para cumprir-se num futuro bem próximo, mas ela também tem a sua palavra se cumprindo em toda a história. Então a palavra nunca cai por terra, amém? A palavra do Senhor jamais cai por terra, a palavra do Senhor, a palavra liberada jamais cai por terra, sem alcançar o resultado desejado. Zacarias, ele está profetizando, e é um profeta pós-exílico, quando o povo sai do cativeiro da Babilônia, e Deus começa a restituir tudo o que eles perderam, amém? Querido, se prepare, o que se perdeu será devolvido a você, e em dobro, amém? Amém ou não? Amém. Diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Olha que tremendo, é até poético. O profeta está dizendo: voltem para a sua fortaleza, voltem para o seu lugar seguro. Aonde é o seu lugar seguro, queridos? O seu lugar seguro está em Jesus, amém? Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro, Ele é o teu baluarte, Ele é o teu sol, Ele é o teu escudo, Ele é a tua força, Ele é a tua vitória, Ele é o teu lugar seguro, amém? Não há nenhum lugar melhor do que em Jesus. A Bíblia diz que eu e você estamos em Cristo. Perceba que Cristo, ele não é, a Bíblia não coloca Jesus somente como uma pessoa, mas coloca Jesus como um lugar, uma posição. Ele está dizendo: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Ele está dizendo: você que é escravo de uma esperança, você que está preso a uma esperança. Perceba que nós cristãos somos escravos de uma esperança. Por exemplo, a esperança da volta de Jesus. Já percebeu que nós somos presos a isso? Qualquer sinal no mundo
qualquer sinal que se iguale a alguns eventos que caracterizam o final dos tempos, nós já dizemos, Jesus está voltando, aleluia. Não é assim com você? Qualquer catástrofe, qualquer terremoto, qualquer ameaça de guerra, nós dizemos, Jesus está voltando. E isso por quê? Porque nós estamos presos a uma esperança. E essa esperança não confunde, diz a palavra de Deus, querido. Essa esperança é o que te mantém vivo. Essa esperança é o que te dá alegria. Para a igreja, o maior desejo da igreja é a volta de Jesus, porque isso nos aprisionou. Essa é uma verdade que nos prendeu, que nos tornou cativos. E todos os dias, qualquer ameaça, nós dizemos, poxa, Jesus vai voltar. Poxa, Jesus podia voltar, porque nós temos esperança. E é isso que o profeta está dizendo: voltem à sua fortaleza e mantenha escravo da esperança. O que é esperança, querido? Esperança, a definição de esperança é a seguinte: é uma grande expectativa de que coisas boas irão acontecer. Amém? Você precisa ser escravo dessa expectativa. Vai acontecer. Segunda-feira é amanhã, segunda-feira, coisas boas vão acontecer. Por quê? Porque Jesus é o meu Senhor, eu tenho promessas. Amém? É preferível ser escravo da esperança do que escravo da depressão. Satanás tem armado arapucas, tem colocado a igreja em prisões. E você percebe muitas vezes a igreja mais escrava da depressão, mais escrava do medo, mais escrava da angústia do que da esperança. Qualquer sinal, qualquer ameaça, a igreja entra em depressão. Não vai dar certo, meu emprego, as coisas estão difíceis, será que eu vou conseguir, será que eu vou fechar o contrato? Percebe? Uma escravidão de um espírito pessimista que rouba a tua esperança. E o profeta está dizendo: voltem à sua fortaleza. Qual que é a minha fortaleza? Jesus. Em Jesus eu tenho esperança. Em Jesus o sol vai brilhar mais uma vez. Em Jesus a alvorada virá. Em Jesus eu sou como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Amém? Quantos creem nisso? Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele: tenha esperança. Olha o que ele diz aqui, ó. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo, amém? Quando que vai ser isso? Diga, é hoje. É hoje. Hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Uhul! Aleluia! Hoje mesmo eu anuncio, diz o Senhor. A palavra restaurarei, nós vimos essa palavra semana passada, nós estudamos essa palavra, a palavra é shub, diga, shub. Quantos lembram o que é shub? Quantos lembram o que é? Vimos na semana passada. Shub é devolver, retornar, trazer de volta, reparar, restituir. Amém? Ele está dizendo, pode deixar o texto, por favor. Ele está dizendo, hoje eu vou restaurar tudo em dobro. Amém, queridos? Essa é a verdade, essa é a palavra. Queridos, ouçam. Amém? Ouçam, a Bíblia é profética. É impressionante como algumas pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Querido, nenhuma mente humana teria capacidade para escrever o que tem na Bíblia. A Bíblia diz que o que foi escrito na Bíblia foi escrito pela inspiração do Espírito Santo. Homens até usaram suas mãos para escrever, mas homem nenhum teria uma mente capacitada para escrever tamanhas grandezas. Porque a Bíblia, ela se encaixa perfeitamente. A Bíblia ela não foge do seu controle. E tudo na Bíblia é profético. Tudo na Bíblia sinaliza coisas que virão. Por exemplo, quando você estuda a Bíblia, começando em Gênesis, por exemplo, você começa a olhar lá que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no versículo ele diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e a luz brilhou em meio às trevas. E a Bíblia diz que aquele era a tarde do primeiro dia.
primeiro dia. Quando você olha a criação de Deus, você vê que Deus criou tudo em uma semana, 7 dias. No sétimo ele encerrou e descansou. Mas tudo na Bíblia tem um sinal. Por exemplo, para você entender essa profecia, qual que é o nosso primeiro dia da semana? Que dia? Domingo. A Bíblia diz que Deus, no primeiro dia, lançou luz em meio às trevas. Que dia que Jesus ressuscitou? Domingo, primeiro dia. O dia que a luz brilhou sobre toda a terra e todas as trevas foram dissipadas. Dá para entender? Na Bíblia, ela sinaliza tudo que está na Bíblia. Ela tem um sinal profético e que se volta para a obra de Jesus. Quando nós vemos Eva pecando, comendo do fruto, nós vemos a noiva, a Eva, uma esposa, a mulher, simbolizando Cristo e a sua igreja, a noiva de Cristo, que pecou. E nós vemos Adão, um representante, o homem, alguém que se fez pecado para vir e estar com a sua noiva, que havia caído. Adão, um tipo de Cristo, anunciando a obra que Jesus, Adão deixou seu reino, Adão abriu mão da sua autoridade, Adão abriu mão da sua glória, Adão abriu mão do seu governo, para estar com a sua noiva, porque ela pecou, eu tenho que estar com ela, como Jesus deixou a sua glória, deixou toda a sua formosura, deixou todo o seu firmamento nos céus, para se fazer carne como eu e você. Vocês estão aí, igreja? Amém. A Bíblia ela vai sinalizando Moisés no Egito, como um libertador do Egito. Deus levanta Moisés no meio de uma nação que nasceram escravas. Aquela geração que Moisés se levanta para salvar, são homens e mulheres que já haviam nascido sobre as garras e o tacão egípcio, escravidão, como eu e você nascemos debaixo da escravidão do pecado. E Deus levanta Moisés para libertar um povo que nasceu em escravidão, assim como Deus levantou Jesus para libertar eu e você que nascemos na escravidão do pecado. Tudo apontando, tudo anunciando. E quando nós olhamos a Bíblia, você vai entender o ano, você vai se deparar com uma data específica na Bíblia. No povo judeu eles celebravam o ano do jubileu, diga jubileu. Querido, o que é o ano do jubileu? O jubileu era um ano louco, no mínimo maluco, principalmente para a nossa sociedade capitalista. Porque o ano do jubileu, ele contava 49 anos, ou seja, 7 anos sabáticos. 7 anos, a cada 7 anos, um ano era considerado o ano sabático, onde não se plantava, onde não se colhia, onde não se arava a terra, onde não se produzia, onde se vivia extremamente na dependência de Deus. E a cada 7 anos sabáticos, do total de 49 anos, o 50º ano, o próximo ano, o ano de número 50, aquele ano era considerado e era estabelecido como o ano do jubileu. O que seria, o que aconteceria nesse ano? Um sacerdote se levantaria naquela manhã do primeiro dia daquele ano e ele tocaria a sua trombeta, que era o shofar. E quando ele tocasse a trombeta, o shofar, no ano de número 50, toda a nação, ela entendeu, chegou o ano do jubileu. O toque da trombeta era o toque que ativava na sociedade, na nação. E aquele toque gerava neles um espírito de fé, onde eles acreditavam no mover de Deus, e começava uma temporada de restituição. O ano do jubileu era o ano que tudo era restituído. Se porventura, durante esses 50 anos, você perdeu teu imóvel, você perdeu propriedades, você perdeu bens, você perdeu, nesse ano tudo lhe era restituído. Se você se endividou durante esses 50 anos, se você contraiu dívidas impagáveis, nesses 50 anos, nesse ano de número 50, o ano do jubileu, as tuas dívidas eram todas perdoadas. Que tremendo! Ouvindo um economista cristão, ele estudando um pouco sobre os colapsos econômicos da sociedade, do mundo moderno,
Ele, estudando todos os altos e baixos da sociedade e do mundo econômico, ele chegou à conclusão de que a média entre 50 a 70 anos, durante muitos séculos, ele começou a contabilizar de séculos atrás, entre 50 a 70 anos, o mundo entrou em colapso econômico. E ele começou a fazer a leitura dessa história de colapsos econômicos. Ele começou a perceber que entre 50 e no máximo 70 anos, o mundo tinha um abalo econômico, onde havia um saturamento de dívidas. A sociedade ia se endividando a ponto de não poder mais pagar. O famoso efeito bolhas que nós temos hoje, né? Onde as bolhas, elas vão inflando, que elas estouram, e aí vem os colapsos. Então nós temos a mais recente bolha econômica que explodiu, foi agora no ano de 2008, e trouxe toda uma crise econômica que até hoje estamos sentindo as ondas dela passando por nós. Agora esse homem, entendendo e estudando, um estudioso tanto da economia quanto da palavra de Deus, ele é um judeu, ele falou, e ele entendeu da parte de Deus, que a causa desses colapsos econômicos é porque o homem, em toda a sua história, jamais respeitou o ano do jubileu. Nunca tiveram respeito pelo ano do jubileu. Sempre negligenciaram o ano da restituição. E em consequência disso, as dívidas foram indo. Meu irmão, a dívida chega um momento, o endividamento chega um momento que ele explode. Ele estoura, é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão endividadas a ponto que não tem mais. Tudo entra em crise, dá um colapso. E Deus, na sua eterna inteligência, sobrenatural inteligência, Ele prevendo esses caminhos do homem, Ele diz, vamos estabelecer um ano do jubileu, onde tudo começa do zero. A cada 50 anos, havia uma restituição. Olha o que a Bíblia diz em Levítico, no capítulo 25, versículo 10, ele diz assim, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus habitantes. Ano do jubileu será para vós, pois tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. A palavra tornareis, diga tornareis. Essa palavra é shub, é restituir. O ano em que Deus estabelece a restituição de tudo que se perdeu, tudo que foi roubado, tudo que foi consumido na sua vida. Meu irmão, o jubileu fala de Jesus. O jubileu está falando da obra de Jesus. A mente de Deus, desde o início, foi uma mente de restituição. Deus odeia ver você perder. Deus odeia ver você em prejuízos. Deus não quer. Quando vem uma doença, Deus diz, eu não quero essa doença, eu quero restituir a saúde. Quando vem a crise financeira, Deus diz, eu não quero crise financeira, eu quero restituir a prosperidade. A mente de Deus é de restituição, a mente de Deus é de proteção, a mente de Deus é de devolver. Toda a obra de Jesus está aplicada no fundamento do jubileu, de restituir. O homem perdeu a autoridade, em Jesus ele foi devolvido na autoridade. O homem perdeu a vida, em Jesus foi devolvida a vida. O homem perdeu a paz, em Jesus foi devolvida a paz, porque em Jesus a restituição é o ano do jubileu, amém? E meu irmão, ouçam, a Bíblia diz que no ano do jubileu se tocava uma trombeta. Eita trombeta, hein? Gostou dessa, Renato? Cadê o chofar? Vamos fazer melhor. Toca o chofar ali, Igor. O que é o chofar? O chofar é uma proclamação. Na manhã do ano 50º, do ano 50, os judeus acordavam com esse som. Aleluia! Fiz quase igual, né? Na manhã do ano 50º, os judeus em toda a nação acordavam com esse som. E esse som eles sabiam.
entrava no ouvido deles, e eles sabiam, chegou o ano da minha restituição. Ouçam isso, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Quando eu tocava o trombeta, quando o chofar era tocado, eles ouviam e isso ativava a fé. E eles levantavam pela manhã seguinte: hoje eu tomo de volta tudo que me perdeu. Aleluia. Recebeu isso aí, meu irmão? Pegou ou não? Ao toque do chofar, quando a mensagem entrava no ouvido deles, a fé vem pelo ouvir. Eu estou aqui como um chofar proclamando o ano da restituição na sua vida. E essa mensagem é como chofar na manhã do ano 50º entre o povo judeu. E esse som entra nos teus ouvidos, ele entra e bate no teu coração, e você se levanta e diz: chegou o dia da minha restituição, e eu quero de volta tudo que é meu. Ei, igreja, chegou o tempo de você ser restituído. Amém? Teu casamento, tua saúde, tuas finanças, teu negócio, teus filhos, tua casa, teus bens, tudo que você perdeu será restituído. Amém, amém. Nós vimos a semana passada aqui, como que eu faço? Êxodo 22, 9, rapidinho. Vamos já terminar. Êxodo 22, 9. E todo caso de transgressão, seja a respeito de boi, de jumento, de ovelhas, de vestidos, ou de qualquer coisa perdida, diga perdido, de qualquer coisa perdida, de que alguém disser que é sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes. Volta para a NVI para mim, por favor. Muda a versão. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa, ou qualquer outro bem perdido, algo que você perdeu, e alguém se apossou, sabe o que se aposta do que você perde? Satanás rouba o que você perde. Satanás está de olho no que você perde. Ei, meu irmão, abra os teus olhos, ouça o som do chofar. Mas alguém, e se alguém, cadê esse alguém aqui? Mas se alguém disser, naquilo que se perdeu, e alguém disser, isso me pertence, isso é meu, isso é meu. A Bíblia diz o seguinte: as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Quem é o teu juiz, meu irmão? É o Deus eterno. As duas causas levarão o caso ao juiz. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Meu irmão, o juiz já deu ganho de causa para você. Satanás já foi julgado ladrão. Satanás já foi julgado condenado, a doença já foi julgada, o divórcio já foi julgado, a falência já foi julgada, a pobreza já foi julgada, a causa já está ganha em teu nome. Apresenta a tua causa, diga: isso é meu, e será restituído. Amém? Ano da restituição. O chofar está tocando, vocês estão ouvindo o som do chofar? É ano do jubileu. É o tempo da restituição. Pastor, mas eu tenho crise, eu não sei, não sou tão santo assim, como será? Deixa eu te ensinar um princípio, e nós vamos encerrar. Nós vamos ter um tempo de oração aqui, e vamos liberar a restituição na sua vida. Amém? Queridos, existem leis, você não é desprovido de leis. Deus, quando trouxe você para o reino dele, Deus calçou você com leis. O mundo não tem leis, a justiça, nosso país não é cercado de leis. O reino de Deus é cheio de leis, e você precisa aprender a acessar e ativar essas leis. E a Bíblia, quando ela fala de restituição, Deus estabeleceu uma lei. Levíticos, no capítulo 6, está a lei da restituição, e nós precisamos conhecer. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar, alguém aqui pecou? Não precisa mostrar não, tá? Teu olho já disse tudo. Se alguém aqui pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor,
E se houver dolosamente para com o seu próximo, no tocante a um depósito, ou penhor, ou roubo, ou tiver oprimido o seu próximo, aí ele começa a descrever as áreas que você, porventura, possa ter pecado. Versículo 3, se achar o perdido, e nisso se houver dolosamente e jurar falso, ou se fizer qualquer de todas as coisas em que o homem costuma pecar, se pois houver pecado e for culpado, olha o que você tem que fazer se você pecou. Tem que restituir, você restituirá o que roubou, ou o que obteve pela opressão, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o pedido que achou, versículo 5, ou qualquer coisa sobre o que jurou falso, por inteiro o restituirá, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Então, se você pecou em algumas áreas, e você for julgado culpado, você tem que devolver o que você pecou, e ainda colocar 20% em cima. A lei é rígida, ok? Ela é mais brava que o leão. Tem que restituir. Agora, como que você restitui uma coisa desse? É impossível. E se é impossível restituir, então você está condenado. Agora, a lei, como sabia que a coisa era muito forte, ele diz assim: a quem pertence lhe dará no dia em que trouxer a sua oferta pela culpa. Era o dia da expiação, o dia de você apaziguar a tua culpa diante de Deus. Versículo 6, e como a sua oferta pela culpa, trará ao Senhor o quê? Um carneiro, um cordeiro. Que cordeiro é esse? Para pagar a tua dívida. Para pagar a tua dívida. E para você ter a restituição, você tinha que pegar 20% de tudo que você errou, acrescido de 20%, pegar um cordeiro sem defeito, apresentar ao sacerdote. Conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. Meu irmão, que cordeiro é esse que a lei pede? Pastor, eu perdi meu casamento, perdi minha saúde, perdi meu emprego, perdi minha empresa, perdi meu imóvel, perdi. Mas eu perdi, sabe por quê, pastor? Porque eu mereço, eu sou um jaguara, sou um malandro. Sabe por que eu perdi meu marido? Porque eu era uma jararaca. Sabe por que eu perdi minha mulher? Porque eu era um safado. E você começa a achar os motivos pelo qual você perdeu. E conforme você vai vendo todos os motivos que te levaram a essa perda, todos esses motivos geram uma condenação em você. E aí você não consegue se levantar e dizer: isso aqui é meu, me pertence, não vou perder. Sabe por que o diabo tem tanto lucro e rouba tanto a igreja? Porque a igreja se sente condenada. E para apaziguar a força da condenação, Deus diz assim: se quer pagar, me traga um cordeiro sem defeitos. Passe um videozinho e você vai entender. Vamos assistir esse vídeo para você entender como era essa dinâmica, para a gente poder se levantar em autoridade. O culpado levando o cordeiro sem defeito para o sacerdote. E agora o sacerdote começa, perceba que o sacerdote não está averiguando o culpado, mas o sacerdote está sondando o cordeiro. Quem tem que estar sem defeito não é o culpado, mas é o cordeiro. E agora, pelo cordeiro estar sem culpa, o culpado impõe as mãos sobre o cordeiro e a culpa é transferida ao cordeiro. E agora o cordeiro leva toda a culpa daquele que perdeu, daquele que estava culpado. E agora a justificação começa a ser. Então o cordeiro é sacrificado, é levado para o altar, e o sacrifício do cordeiro é aceito por Deus, e Deus renova a sua aliança com o homem,
e o torna justo de toda a culpa. Aleluia. O diabo diz: você não pode reaver o que você perdeu. Você foi muito mal. Você está doente porque, olha, você não cuidou da tua saúde. Comeu todas as gorduras que você quis, viveu uma vida do jeito que você quis. E por causa dessas lógicas, por causa dessas condenações, a maioria estão vivendo debaixo de condenação e não consegue tomar posse do ano da restituição. O Senhor tem uma palavra para te entregar nessa noite. Não importa quanto pecador você foi, não importa quantos erros você cometeu, não importa quão malandro você foi, Jesus te perdoou todos os pecados e tocou o chofar. Chegou o ano da tua restituição. Amém? Vamos nos colocar em pé, igreja. Aleluia. Quantos creem nisso? Prisioneiros da esperança. Diga assim: eu sou um prisioneiro da esperança. Meu irmão, algumas pessoas, em vez de se posicionarem, algumas pessoas começam a se tornar amargas. Amargas. Poxa, eu perdi. Onde estava Deus que não me acudiu? Começa a trazer a depressão e a angústia. Começa a trazer a tristeza e a amargura de espírito. E por causa dessa amargura, elas começam a se tornar pessoas fechadas e incrédulas. Meu irmão, se você perdeu, não fique amargo, não fique angustiado, não fique triste, não seja um escravo da depressão. Mas se você perdeu, seja escravo da esperança. E o que Deus quer de você é que você procure o que perdeu e você diga: isso é meu, essa coisa é minha. Amém? E quando você diz é meu, o céu diz então é dele. Porque o que você ligar na terra será ligado no céu. Amém? Querido, já se tocou o chofar. Amém? O cordeiro já foi sacrificado. A tua culpa já foi levada. Não se deixe abater pela condenação. Não importa. Não importa. Eu sei que você errou bastante, mas a tua culpa já foi paga. O diabo já foi condenado. Não sofra você a condenação. Receba a absolvição e vai atrás do que te pertence. Hoje Deus vai devolver coisas aqui nessa noite. Hoje Deus vai te estar restituindo aqui em dobro, em dobro, em dobro. Amém? Nós tivemos uma palavra esses dias sobre anjos, e tem uma irmã aí que ela me questionando algumas coisas, sempre perguntando e tal. E ela, um dia desse, ela falou: pastor, como que eu faço para dar ordem ao meu anjo? Porque eu mandei ele trazer meu marido de volta e até agora o marido não voltou. Aí, isso era numa segunda-feira. E aí eu fiquei quieto, né? Falei: vai lá, Deus, faz a obra. Na quarta-feira ela manda uma nova mensagem: pastor, meu marido veio aqui em casa, estava tão carinhoso como nunca antes. Restituição. Restituição. Você perdeu? O que você perdeu? Vamos tocar o chofar novamente. Quantos chofar nós temos aqui hoje? Só um? Tem dois. Vamos tocar o chofar. Um em cada ponta. Lá e um aqui. Três chofar. Olha aí. Chofar a mais de metro. Um no meio, um na ponta e outro na outra ponta. Pela manhã do 50º ano, ou pela manhã daquele domingo de Páscoa, o chofar foi tocado. Quando Jesus levantou dentre os mortos, ele estava estabelecendo o ano do jubileu. Quando o chofar tocava na nação israelita, no 50º ano, na primeira hora da manhã, o povo saía da sua tenda com muita alegria. Querido, ninguém em Israel, eu duvido aqui, se alguém entender essa mensagem, ficará triste. Ninguém em Israel amanhecia ou acordava triste. Todo mundo acordava pulando, saltando. A mulher: acorda, maridão, a casa vai voltar.
marido dizia: acorda, mulher, o filho está voltando, chegou o ano da restituição. Era um dia de festa, era um dia de esperança. Todo mundo acordava, ficava na porta da sua tenda esperando, porque coisas voltariam para as mãos deles, coisas que eles perderam voltariam. Meu irmão, hoje Deus vai fazer isso nas suas mãos. Deus vai trazer nas suas mãos de volta. Mulheres serão devolvidas aos seus maridos, maridos às suas esposas, pais aos filhos. Negócios serão devolvidos a você. Você perdeu, prepara-te, vai ser devolvido. É o ano do jubileu. Toque-se o chofar, ouçam a palavra do Senhor.